Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Muito bem, estamos aí em mais um episódio de leitura finalizada. E isso quer dizer que mais um livro saiu da estante, mais uma história foi absorvida e, evidentemente, mais uma vez eu trago aqui para vocês uma obra nacional que vale muito a pena ler, tá? É óbvio que eu tô falando de Whiskies e Tabacos, A Lei dos Lobos, do autor nacional Eric Durelli. Ai, gente, tenho tanta coisa para falar desse livro. A gente vai começar por essa capa. Depois eu vou falar para vocês a sinopse. A gente vai conhecer um pouquinho o autor. E aí a gente parte para a resenha, tá bom? Bom, como vocês podem ver aí, né, a capa do episódio é literalmente a capa do livro do nosso autor. E tem uma curiosidade nessa capa que eu não sabia. Eu entrevistei recentemente o Eric, né? O Eric já é figurinha carimbada no meu projeto de entrevistas, que acontece lá diariamente no meu Instagram, MoniqueMM18. E eu pude, né, acompanhar desde o início as publicações do Eric. Então, do outro lado do rio, Whiskies e Tabacos. Ai, meu Deus, esqueci o outro nome do livro dele, gente. Mas está até aqui na minha estante. Bom, o Eric já esteve no meu projeto várias vezes. A gente sempre que conversa é uma delícia. Tive a oportunidade de encontrá-lo na Bienal do Rio de Janeiro desse ano de 2023 e foi assim indescritível. E eu já, né, estou ouvindo falar de Whiskies e Tabacos há muito tempo, até porque quando eu recebi ano passado o Eric para falar do Outro Lado do Rio, que é o outro livro dele, ele já estava mencionando sobre Whiskies e Tabacos. O que eu não imaginava era que o livro fosse ficar excepcional. Assim, eu já esperava algo muito grande, mas o Whiskies e Tabacos supriu toda a minha expectativa, né? Vocês têm acompanhado através do Leitura Finalizada, que eu ando num ritmo de leitura um pouco mais lento e eu tenho pego livros muito ruins, né? Então, quando a gente pega livro como Whiskies e Tabacos, a gente consegue até respirar melhor, falar, nossa, finalmente uma leitura boa caiu no meu colo, né? Bom, essa capa, a curiosidade dessa capa é o seguinte: o Eric me confessou que essa mão na capa é a mão do autor. Eu não sabia. A primeira vez que eu vi essa capa, eu quase surtei. Primeiro, por causa dessa atmosfera da capa, que é uma atmosfera sombria, que é algo de época. Tu vê um Peaky Blind aqui, tu vê sabe? É totalmente diferente. A fonte usada, esse copo dele de uísque, esse charuto. Gente, essa capa, o livro foi publicado pela Cabana Vermelha. A Cabana Vermelha está de parabéns com essa capa, porque é uma capa extremamente vendável, que você olha e fala, porra, quero conhecer esse livro, preciso ler esse livro, né? Então, e a mão é a mão do autor. É óbvio que o capista, na hora de fazer, usou ali
muitos efeitos, o que ficou sensacional. Eu jamais diria que não, é a mão do Eric aqui, jamais, gente. Mas ficou um trabalho assim, é até difícil de descrever. E não é só isso. A diagramação nos capítulos tem um copo de uísque. Então até isso foi pensado para que o leitor tenha esse mergulho durante a narrativa. Foi um livro, um livro, né, que desde o início eu já quis ler, e na Bienal, quando ele falou, tá saindo, eu vou lá fazer, porque o Eric estava na Bienal, gente, para fazer o lançamento também, né? Então eu fui para receber o prêmio e o Eric foi para fazer o lançamento, e a gente se esbarrou, e eu não consegui acompanhar o Eric no lançamento, porque eu estava na premiação, eu só vi as fotos depois. Então eu saí muito tarde da premiação e não consegui acompanhar o Eric pessoalmente. E ontem, dia 19 de outubro, ele fez oficialmente o lançamento Whiskies e Tabacos na Livraria Curitiba, né? Então foi um sucesso também, tô vendo as fotos, os vídeos pela internet e realmente foi sensacional. Parabéns aí para o nosso autor nacional. Bom, dito esse fascínio por essa capa, a gente vai conhecer um pouquinho o autor. Eu vou ler aqui para vocês uma mini bio dele que tá na capa, na orelha da capa. E vou passar o Instagram para quem quiser conhecer o autor, seguir, acompanhar o trabalho, tá? Eric Durelli é professor de artes visuais, roteirista, ator e diretor, com trabalhos na televisão e no teatro. Carioca, 45 anos, mora em Curitiba há 12 anos. Escreveu alguns curtas-metragens de grande sucesso no Brasil e exterior, ganhando um prêmio internacional com o filme Alegria, no qual participou como ator principal. Apaixonado por filmes e livros de terror, é autor de livros de ficção, suspense e terror. Na entrevista ele fala sobre isso, ele fala sobre esse filme Alegria, que aliás está disponível no canal do YouTube para quem quiser assistir, tá? Eu vou assistir hoje, sexta-feira, vou tomar minha cervejinha e vou assistir esse filme que ele atua como ator, tá, gente? Atualmente ele está dirigindo uma peça de teatro em Curitiba que vai entrar em cartaz ano que vem. Então também já corre lá para seguir ele, para acompanhar esse trabalho no teatro, tá? Essa Alegria, como aqui diz, né, que ganhou prêmios internacionais, e aqui dentro também o Eric me revelou que ele não esperava, que o investimento foi muito baixo para a proporção que ele teve. Então foi premiado, ele ficou muito feliz porque ele não esperava. Então, assim, é um cara que a gente precisa conhecer, né? Conhecer artisticamente, conhecer no Instagram, porque ele está sempre postando, então vale muito a pena. Salada dos Livros, se eu não me engano, né? Ou Eric Durelli. Eu vou deixar aqui no link e vou deixar na descrição desse episódio do Leitura Finalizada o @ do nosso autor, tá bom? Mas se vocês jogarem lá Eric Durelli com 2 L's, tá, gente? Vocês vão achar o nosso escritor. Bom, vamos partir para essa sinopse maravilhosa. Whiskies e Tabacos, a Lei dos Lobos. A Lei dos Lobos se define em 2 premissas: contrabandos de mercadorias ilícitas e assassinato pelo domínio territorial.
O inglês gangster e playboy Mr. Wilson Rolfe não mede esforços para continuar o legado deixado por seu pai, acumulando inimigos por onde passa. Ele dita as suas próprias leis. Um dia, acorda bêbado num hotel bastante peculiar na pequena Lugosi, uma cidade da Romênia. Sem lembranças do seu passado, luta consigo mesmo para entender o sentido da vida e o porquê dele estar num lugar onde nunca fora bem recebido. Vivendo por quase 300 dias num hotel sinistro, Mr. Wilson Rolfe começa a desconfiar que todos à sua volta escondem um grande segredo, principalmente ele próprio, que desconfia até da sua própria existência. Entregue ao mundo dos jogos, bebedeiras e prostíbulos na cidade dos pecados, esqueceu-se da sua grande missão: encontrar o Anel do Sol e ser maior que seu pai, William Tudor Rolfe, o temido contrabandista da Inglaterra, criador do melhor tabaco da Europa. Quando é tocado pelo amor, lembranças do passado passam a incomodá-lo, o deixando vulnerável a ponto de viver assombrado por espíritos opressores. Cabe ao gangster mais famoso da Inglaterra voltar aos trilhos da criminalidade e morrer como um líder do bando de lobos ou pagar seus pecados por ter tido uma vida inteira voltada ao crime. Aceitará Mr. Wilson Rolfe viver longe da sua matilha? Essa, gente, é a sinopse do livro do nosso escritor, tá? E é exatamente isso. A gente vai acompanhando aí esse personagem, o Wilson Rolfe, tá? Esse livro, ele tem uma narrativa que é muito intrigante, que é muito envolvente. O Eric, ele consegue transportar através do universo do livro, né, uma história de época. A gente está ali em 1800 e alguma coisa para 1900, comecinho de 1900. É uma outra atmosfera, tem uma outra pegada. O cenário é totalmente diferente. Então ele consegue, através do livro, fazer com que nós, leitores, a gente seja inserido nesse universo que é cheio de mistério e, obviamente, onde o Wilson Rolfe acaba se envolvendo em situações intensas e cheias de reviravoltas, tá? O livro é incrível por causa disso também. O autor, ele não deixa você descansar, ele vai jogando as coisas no teu colo, e conforme você vai recebendo as informações, mil ideias vão surgindo. Você fala, porra, será que não é? Será que é? Sabe? Ele começa a transbordar, encher você de indagações, né? Essa trama, gente, como eu falei, tem um cenário de época e ele não é apenas sombrio. A gente tem ali cenas durante o livro que o autor consegue mesclar o sombrio com o sedutor, aonde justamente o Wilson Rolfe, né, se vê num mundo perigoso e totalmente desconhecido. Ele acorda bêbado, ele tá de ressaca, ele tá ali num hotel onde ele já tá há vários dias,
surge uma camareira, surge um médico, as coisas vão acontecendo. E conforme as coisas vão acontecendo, o Eric vai construindo essa narrativa de modo muito habilidoso, porque ele mistura esses elementos do suspense, das indagações, talvez uma pitada de terror e drama. O livro tem uma pitada de drama que é sensacional, porque não é só a corrupção, não é só um passado sombrio, é um drama que envolve esse livro, que no final tudo fica muito claro, né? Esse drama fica muito claro. Até então a gente só tem ali uma pegada sombria, uma pegada de indagações, e aí cada página que a gente lê, a gente se lambuza literalmente com a narrativa do escritor. O Eric, eu já li todos os livros do Eric, e o Eric ele tem essa forma muito cativante e muito elegante, né, de expor detalhes e de fazer descrições que permitem que a gente, leitor, facilmente imagine cada cena, tá? Ele consegue criar, principalmente em Whiskies e Tabacos, essa atmosfera de tensão, densidade, romance, conceitos que a gente tem no nosso dia a dia, indagações, porque os personagens dele são muito reais, tá? Então, do outro lado do rio foi isso, Whiskies e Tabacos também. Então a gente percebe que ele constrói esses personagens de modo muito real e com muita tensão. Então a gente está ali imerso na história, doida para saber o que vai acontecer no final, tá? O Eric ele tem um dom, né, um talento nato para desenvolver personagens que produz uma complexidade além do normal. O Wilson Wolff ele é justamente isso. Ele é um personagem aprofundado, um personagem complexo. Ao mesmo tempo, ele possui um carisma que ele fascina quem está ao lado. Ele é sombrio, ele é desconhecido, ele é incógnito, ele é um personagem que vai ali te envolvendo nesse carisma. E eu, particularmente, fiquei fascinada por ele. Tanto é que na entrevista com o Eric, a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei assim, olha, o Wilson Wolff é o tipo de personagem que eu amo, que eu acho muito interessante, que eu mergulho literalmente, é um homem que eu super amo. E aí ele olhou para mim, ele começou a rir, eu falei, cara, é um personagem que é completo. Ele tem esse vazio por dentro, ele procura só o fato dele estar nessa história embriagado, com ressaca, já porque traz um drama por trás disso, e eu gosto do drama, né? Então é fascinante os personagens que o Eric constrói. Esse Wilson Wolff, ele, além de ser fascinante, ele é muito especial, porque ele é misterioso, ele é enigmático, né? Ele tem um passado ali nebuloso, voltado para o pai, e a gente vai acompanhando esse desenvolvimento ao longo da narrativa. A gente vai conhecendo alguns detalhes, alguns dilemas, que ele vai explorando durante a narrativa, né? Então é uma figura realmente, como eu botei aqui na resenha, né? Tridimensional. É isso que ele é. O livro também, como eu falei, né? Um dos
dos envolvimentos com os leitores é justamente uma reviravolta atrás da outra, uma surpresa atrás da outra. É isso que diferencia uma obra da outra. Porque se você navegar em mares calmos, você perde o interesse. Você precisa dar um boom no teu leitor de vez em quando. E o Eric faz isso. Ele mantém o leitor intrigado, ávido por informações, por uma série de reviravoltas. Os segredos que vão permeando ali a história, eles vão sendo revelados gradativamente, e isso mantém o interesse dos leitores. Pelo menos eu, como leitora, eu fico aficionada, porque eu termino um capítulo, quero começar outro, eu termino um capítulo, quero começar outro, porque ele vai nos dando esse desenrolar da trama. E aí você fala, porra, preciso conectar um passo aqui, um passo ali. Cadê? Eu preciso de respostas. E quando vê, são 2 horas da manhã e você tá lendo o livro. Entendeu? Então, isso é muito legal que o Eric transforma nesse livro. Ou seja, ele eleva a leitura. Ele transforma a leitura num ápice avassalador até chegar ao final. Cara, eu nem preciso falar desse final. Não vou dar spoiler aqui não, tá? Senão ele vai me matar. Eu só dou spoiler para livro lá de fora. Mas aqui eu não vou dar, porque senão o Eric vai me matar. Mas o final do livro é a cereja do bolo. Um dos pontos altos aí do livro, né? Muita coisa boa no livro acontece. Mas o autor, como ele fala aqui no livro, uísques e tabacos, né? Você não pode botar um personagem, criar uma história sem nenhum embasamento. Eu quero falar sobre Londres de 1900 e não sei o que lá, sem fazer nenhum tipo de pesquisa, né? Então, o Eric, ele abordou esse mercado clandestino, essas mercadorias ilícitas, esse mundo de corrupção, esse mundo de contrabando, né, de uísques e tabacos e etc, e gangster e tal, muito bem, porque houve uma pesquisa. Houve por trás uma estrutura para que ele desse veracidade àquilo que ele estava abordando. Ou vocês, né, pensam aí que escrever sobre Londres, sobre Romênia, sobre sei lá o que, em 1800, em 1900 é fácil. O vocabulário muda, o cenário é outro, o mundo estava passando por transformações. Então, toda essa pesquisa que o autor fez para trazer uísques e tabacos à tona demonstra que, ao abordar sobre os temas de contrabando, gangster e etc., como citado, ele trouxe conhecimento. Né? A gente lê um livro e quando termina o livro a gente passa a conhecer sobre aquilo que o autor está falando. Pelo menos eu, como leitora, quando termino de ler um livro, eu quero aprender. É por isso que eu leio, porque eu gosto de aprender. Se tem um livro de época que fala sobre um determinado assunto, eu quero entender aquele assunto. Eu quero conhecer o que o autor está querendo trazer. E o Eric, ele ao fazer essa pesquisa, ao abordar temas que são, né, ali dentro da história dele importante, ele traz conhecimento sobre os assuntos. E aí ele vai detalhando cada mercado ilícito, cada gangster, enfim, ele vai detalhando tudo. E a gente vai conhecendo um pouco mais sobre uísques e tabacos, tá? Isso faz com que, novamente, esse realismo venha à tona. E aí, amigo, a gente se apaixona pela narrativa e não larga mais, tá? Definitivamente,
Eric Durelli, mais uma vez, produziu um livro que está conquistando muita gente. Isso é fato. O cara tem mais de 40 mil seguidores no Instagram. Os lançamentos que ele faz bombam, né? Porque ele cria essa atmosfera envolvente, ele tem personagens cativantes e a narrativa dele é habilidosa. Então isso a gente não pode negar. Ele tem se mostrado, sim, um autor muito talentoso para criar não só suspense e drama, né, mas terror, porque os outros livros dele são de terror, né? E eu só tenho que recomendar Uísques e Tabacos para vocês, porque vai entrar aí, né, na lista de um dos livros mais um dos livros mais lidos, não. O livro que eu mais gostei esse ano, é isso que eu queria dizer. E vocês têm acompanhado aí que eu tenho lido bastante esse ano também, né? Menos do que o ano passado, mas eu li bastante esse ano. E o Uísques e Tabacos, A Lei dos Lobos, vai entrar na lista dos que eu mais gostei. É óbvio que eu não preciso dizer aqui que eu estou alucinada para um próximo lançamento. Tô doida para chegar a 2024 para ver o que o Eric vai aprontar, porque eu não sou apenas a divulgadora do Eric, né? Eu também sou leitora, porque quando o Eric publica, eu vou lá, Eric, vamos, e ele vem, e ele faz, e ele fala. Mas, além disso, eu sou leitora também e mal posso esperar para ler a nova obra desse autor nacional talentosíssimo. Muito bem, acho que foi tudo, né? Eu vou botar o link, Uísques e Tabacos, do livro, tá? Aqui no episódio para vocês acessarem. A entrevista que aconteceu essa semana com ele está no meu Instagram, MoniqueMM18. Então já corre lá para assistir. Tá no canal do YouTube, tá no Spotify, tá na Anchor e tá na Amazon Music também. E não deixem de seguir o Eric nas redes sociais, Eric Durelli. Vou botar o arroba dele aqui também, mas é sempre bom lembrar. Então já corre lá, já segue. Se você ficou com dúvida em alguma coisa, quer saber mais sobre o livro ou adquirir autografado, já manda direct para ele, que eu tenho certeza que ele vai responder com muito amor e carinho. O Eric é super acessível nas redes sociais, tá bom? Muito bem, vou finalizando aqui esse episódio. Quero agradecer a todo mundo que ficou até agora, né? Dizer que essa semana eu volto com mais leitura finalizada, porque tem pelo menos mais 2 leituras para finalizar. E uma é de autora nacional também, e esteve na Bienal. Ah, que delícia! Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro. Beijo, gente!